Estamos de volta com o programa Ceará 2050, um espaço na TVC para discussão e construção coletiva da plataforma de desenvolvimento de longo prazo aqui do estado do Ceará. Uma iniciativa que planeja o futuro do nosso estado para os próximos 30 anos. Hoje estamos conversando sobre a atuação dos núcleos de mobilização da plataforma e visão regional do estado do Ceará. São 14 regiões que têm as especificidades, no entanto, fazem parte de um todo e precisam dialogar e interagir em questões como, por exemplo, social, cultural, economia e no desenvolvimento como um todo. Para contribuir com essa discussão, estamos aqui com o arquiteto e urbanista e coordenador da plataforma Ceará 2050, Ayrton Montenegro, e também professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Cariri, Ranieri Moreira. Como é que então como são feitas essas reuniões e dado um prazo ou estipular como será feita essas ações, como que que a sociedade já pode sentir, o senhor estava me explicando, professor, que é feita a reunião e depois já é mostrado o portfólio. Enfim, como é que as pessoas vão vendo que aquilo está tendo resultado, que aquilo vai ser realmente feito, que essa participação está sendo proposta de uma forma em que vai ser feita, em que nós vamos chegar nesse Ceará 2050 ouvindo essas especificidades de todos esses núcleos. Como é que essa plataforma caminha? É muito boa a sua pergunta. Eu vou fazer algumas considerações e o professor com certeza vai me complementar. A ideia é que, num primeiro momento, a gente tem que estabelecer o que queremos com a plataforma, né? Então, eu diria que é um momento 1 da plataforma. Construir um diagnóstico, depois identificar possibilidades que a gente possa, com elas, olhar o futuro e construir uma visão de futuro, né? A gente não vive sem uma visão de futuro. O nosso dia a dia tem sempre um olhar para frente para a gente agir hoje. Então, esse é o princípio. E identificar projetos. Então, nessa primeira fase, que é a fase que a gente está vivendo e caminhando para uma conclusão, a ideia é o núcleo participa discutindo sobre o diagnóstico, e isso aconteceu ano passado, certo? Depois, a partir das análises que foram feitas, os núcleos sugeriram uma série de aspectos que deveriam ser considerados nesse diagnóstico. Isso foi levado em conta pela equipe técnica da plataforma. Houve um segundo momento onde houve o retorno. A partir da construção desse diagnóstico, houve um retorno sobre possibilidades dessa visão de futuro e sobre possíveis ações que ajudariam o Estado a construir esse futuro desejado, né? Porque a gente sabe que a essência da plataforma será sempre um conjunto de ações voltadas para aqueles objetivos específicos que foram definidos por conta do diagnóstico, certo? Nós não sairemos do lugar se não conseguirmos estabelecer ações e acompanhar essas ações, viabilizando as mesmas financeiramente, para que o Estado possa dizer, realmente estou trabalhando para, por exemplo, desenvolver mais turismo no estado do Ceará, desenvolver mais a atividade econômica voltada, por exemplo, para a energia solar, para a energia eólica e outras inúmeras possibilidades. Quem vai balizar isso serão as ações que a gente vai estabelecer. Após essa fase, a gente começa uma outra. Qual é? Vamos começar a acompanhar os projetos que foram postos e aí como eu diria, os núcleos de planejamento, eles vão gradativamente mudando de papel, tá certo? Primeiro momento foi participar, identificar os problemas da região. Segundo momento foi construir a visão de futuro. Terceiro momento foi discutir projetos. Quarto momento foi acompanhar os projetos. Enfim, a plataforma ela busca manter sempre viva a chama da visão de futuro que se quer atingir. Por isso o nome plataforma e não meramente plano estratégico. Plano estratégico é parte de um todo maior, que quando vai terminar, nunca. A meta é 2050, mas em 2050, com certeza, novas gerações
já deverão estar olhando para a segunda metade do século XXI. Porque é assim que em qualquer lugar do mundo onde se obteve sucesso no desenvolvimento, se procede, né? Nós precisamos sair daquela visão de improvisar todo dia para uma visão de olhar para frente antes de tomar decisão. Esse é o segredo da plataforma. Eu vou aproveitar e pegar uma carona já na fala do professor Ayrton, né, quando ele coloca que esses núcleos eles vão mudando de papel, né, na medida em que a plataforma ela avança também nas suas ações. Ainda há, né, assim, talvez por isso, né, uma indefinição, né, de quais são as atribuições, quais são as responsabilidades e qual vai ser o modelo de funcionamento, né, destes núcleos regionais. Esse é um questionamento constante, né, quando a gente dialoga com os atores que já compõem o núcleo ou quando nós convidamos outras pessoas interessantes, outros atores interessantes para fazerem parte, né, dos núcleos regionais. Nesse primeiro momento, né, de fato, o núcleo ele tem funcionado como um núcleo de mobilização. Né? Então, nós temos atuado muito mais no sentido de chamar outros atores, trazer outras pessoas, trazer outras instituições, né, alertá-las para a importância de que nós nos façamos presentes nos diversos momentos de planejamento da plataforma Ceará 2050, de que nós possamos dar a nossa contribuição e para posteriormente podermos também cobrar, né, assim, os encaminhamentos a partir das sugestões que foram dadas. Acho que agora com a finalização, pelo menos dessa etapa de planejamento, de construção de um portfólio de projetos, né, e o seminário que nós vamos participar daqui a pouco, né, acho que vai caminhar nessa direção, que é um pouco de definir e agora. Né? A partir de agora, nós assumimos esse papel de mobilização, essa mobilização ela precisa de continuar, mas a gente precisa dar um passo à frente, né? No sentido de que os núcleos eles passem a funcionar também como uma espécie de governança regional, né, das ações do Ceará 2050, né? De que em cada região de planejamento nós tenhamos um núcleo estratégico que esteja em interlocução com a coordenação central da plataforma, que esteja em interlocução com os demais núcleos regionais e que possa fazer esse monitoramento de ações do Ceará 2050, que possa pensar outras estratégias, né? Algo que foi interessante num dos primeiros encontros do núcleo regional do Cariri, é que nós nos reunimos para discutir o Ceará 2050, mas percebemos que havia ali muita potencialidade de que aquela representação de instituições pudesse pensar outras questões para o desenvolvimento da região. Nós tínhamos ali representações das universidades públicas da região do Cariri, de algumas organizações do setor produtivo, da CDL, do SEBRAE. Então, tem outros aspectos, inclusive, para além do Ceará 2050, mas que também contribuem, né, para a construção desse plano, que são pertinentes de serem discutidos pelos núcleos regionais. O senhor falou, por exemplo, acho que foi a região de Russas, né, que ali a energia solar, né? Então, assim, existem algumas regiões que já é possível verificar a sua potencialidade ou o que pode ser utilizado dali como, né, não o problema, mas sim a riqueza, que já pode ter seu início, já pode começar a trabalhar, que aí você já vai ter resultado de renda, resultado de trabalho, de emprego. Vi ali, X, comecei, vamos começar, vamos executar. Isso. É bem interessante essa colocação que você faz, Natália. É importante a gente observar o seguinte: de um processo que já dura mais de um ano, se conseguiu descobrir muito sobre os problemas do estado de Ceará, a partir da sua história, né, do seu passado, e mais do que isso, se conseguiu identificar muito bem um conjunto enorme de potencialidades. Certo? Essas potencialidades, como eu disse, porque o Ceará é muito diverso, né? As suas regiões são muito diversas, elas são potencialidades que ocorrem em pontos distintos do território, certo?
E todas elas, na sua soma, elas permitem a gente afirmar que o estado do Ceará é um estado muito mais rico do que a gente pensa. O problema talvez tenha sido um pouco de visão meio que, talvez subdesenvolvida, de achar que para ser rico é necessário ter o que outros estados têm. Solo muito bom, muita água, etc, etc. Estão aí alguns países no mundo a mostrar que riqueza tem muitas faces. Né? Eu posso ser, o estado de Israel, por exemplo, é um estado muito pequeno, uma população muito pequena, mas ele conseguiu identificar seus nichos de desenvolvimento e hoje é uma potência do ponto de vista econômico no mundo, tá certo? Então, o que é que essa plataforma contribuiu demais? Foi para a identificação dessas novas potencialidades. E elas, de uma certa maneira, elas estão representadas nesse portfólio de projetos que está sendo delineado no momento, tá certo? Onde a região de Inhamuns tem um grande potencial para energia solar, onde uma franja litorânea no estado do Ceará tem um potencial fantástico para desenvolvimento do turismo, né? Enfim, tem todo um conjunto de questões econômicas relevantes que para o Ceará são potencialidade. Agora, eu gostaria de destacar um ponto que foi abordado aqui também pelo professor Ranieri, que é o seguinte: essa questão dos núcleos, na realidade, ela representa a instalação de um processo diferente de gestão do território cearense, na medida em que você vai ter para cada região um núcleo estruturado que vai ter a condição técnica e a condição política, acredito também, Sim, de mostrar ao governo que existem caminhos específicos para cada região. Então, isso aí a gente está chamando de novo modelo de governança para o projeto. A gente chama de governança compartilhada, onde 3 atores: governo, sociedade civil, setor produtivo, com a academia como grande foco disso, certo? Ela vai representar uma possibilidade onde esses atores vão coexistir, vão dialogar mais. Eu não estou querendo dizer que esse tipo de diálogo não exista hoje. Ele já existe, a gente sabe, mas a gente quer aprofundar isso. Por quê? Porque existem inúmeros projetos onde interesses de governo, interesse da sociedade civil e interesse do setor produtivo, eles têm interfaces. E a plataforma é o melhor local para que essas interfaces sejam apresentadas e a gente possa discutir como realizar aquela ação de uma maneira mais rápida e mais consequente, né? Esse seria também um outro grande aspecto, um outro grande elemento indutor que a plataforma traz. O que é? Discutir ações e suas interfaces. A gente chama isso de transsetorialidade, né? Como que determinadas ações de turismo têm a ver com atividade econômica. Vou dar um exemplo. Turismo e produção de flores na Ibiapaba. sim. Isso significa possibilidade de turismo de negócio, tá certo? Então, tem todo um elenco de atividades econômicas que podem se somar na construção de uma visão maior e mais integrada para o desenvolvimento. É importante, então, pensar o Estado dividido, digamos assim, para trabalhar cada potencialidade. A gente, hoje, acredito que talvez esteja mudando, mas assim, tem muito Fortaleza, região metropolitana, a gente tem ali Sobral e tem a região do Cariri. Assim, são 3 grandes polos, né? Digamos assim, que tem... Inclusive 3 regiões metropolitanas. Né? Com 3 regiões metropolitanas. Então, assim, que hoje, quando a gente pensa o Estado, a gente acaba que pensando muito nessas 3, por exemplo. Mas aí, com essas subdivisões, a gente acaba criando uma equidade toda no Estado para que todos estejam no nível de desenvolvimento, podendo suprir cada um a sua região metropolitana. Seria... acho que assim, né, para além de dividir o Estado, de pensar o Estado dessa maneira repartida, acho que seria conectar novos pontos nessa rede, né, de governança regional, nessa rede
de planejamento, de implementação de ações e de acompanhamento do plano, desde quando a gente... O próprio princípio da regionalização, ele pressupõe a descentralização de atividades, né? Então, a gente desconcentra e descentraliza também desses 3 grandes polos para incluir, né, outras regiões, para incluir outros atores que são importantes e que têm condições também de demonstrar, né, como o professor Ayrton já colocou, as suas potencialidades, as suas especificidades, as suas vocações produtivas, né, inclusive. Falando mais especificamente, né, da região do Cariri, né, que é onde nós atuamos, né, que inclusive é um tanto diverso até do ponto de vista da regionalização. Então, no Cariri nós temos uma região metropolitana, que é o que nós chamamos de Cariri Central, porque ela tem 9 municípios, mas tem a região de planejamento do Cariri que amplia essa perspectiva e inclui, né, outros 20 municípios. Então, a região de planejamento ela tem 29 municípios. E como a missão da Universidade Federal do Cariri, né, a missão assumida pela universidade tem sido de contribuir de alguma forma para o desenvolvimento territorial sustentável, né, do Cariri, nós temos tentado ao longo da nossa existência e pelos diversos projetos, pelas diversas iniciativas, identificar, né, essas vocações e interagir com outros atores para perceber de que maneira nós conseguimos potencializá-las. Mas é interessante, assim, como nós temos, como o professor Ayrton também já lembrou, vocações específicas, mas que se transsetorializam e também algumas coisas que são específicas do Cariri, mas têm reflexo em outras regiões do entorno, por exemplo, né? Hoje, o Cariri cearense ele é uma espécie de centro geográfico do Nordeste. Sim. Então, hoje nós discutimos o Ceará como um grande espaço de logística para o mundo, né? Pelas conexões que o Ceará consegue estabelecer com o mundo a partir de Fortaleza, a partir da posição geográfica privilegiada de Fortaleza. E nós temos, na integração dessa rede de logística, um ponto também lá no sul do Ceará que conseguiria integrar com as demais regiões. Então, pela existência de um aeroporto regional, pela existência agora de um hub da Transnordestina, né, que chega aqui no Pecém a partir de um hub que começa no Cariri, a gente vai integrando essas ações. A gente potencializa regionalmente, mas percebe que a ação ela é muito mais abrangente. Ok. Você quer falar? Eu gostaria de reforçar as ponderações aqui do professor Ranieri no seguinte sentido. O estado do Ceará é um estado, do ponto de vista de distribuição espacial da sua população, bastante desigual. Por razões históricas, que a gente não vai falar aqui, porque iria tomar um programa inteiro, mas o Ceará hoje tem uma concentração muito grande de pessoas na grande Fortaleza, na região metropolitana. E tem, num processo de estruturação que está avançando, 2 regiões metropolitanas adicionais, Sobral e o Cariri, né? Onde o Cariri sempre, historicamente, teve um pouco mais, sempre esteve um pouco mais separado do Ceará, talvez até com vinculações excessivas com Pernambuco, né? Mas sem território cearense. Mas isso não importa. A visão estratégica da plataforma com relação a isso é o seguinte: nós não vamos aqui afirmar que daqui a 30 anos Fortaleza diminuiu sua população e outras cidades do estado aumentaram a população. Inclusive, isso é difícil porque a tendência da expansão demográfica é de queda, né? Mas o que a gente pode afirmar é o seguinte: a boa região ou conjunto de boas regiões, ele é formado por núcleos urbanos maiores, núcleos urbanos intermediários e núcleos urbanos de menor porte. O que falta é a gente identificar a leitura correta para que essas 3 escalas conversem mais e se completem e construam uma malha forte, né? Então, muito mais importante do que pensar em deslocar pessoas ou estimular adensamentos em outras áreas, é você identificar a oportunidade econômica que cada região tem, e ali dentro cada cidade tem, e construir uma região forte. O fato de você residir numa cidade de 50 mil habitantes, 100 mil habitantes, não tem detrimento nenhum. Se você for à Europa, Alemanha, França,
você tem cidades pequenas, extremamente potentes do ponto de vista econômico. Sim. Então, a ideia é que você tenha um universo urbano, uma rede urbana estruturada e bem articulada para garantir que essas interfaces ocorram. Sim. Tá certo? E hoje, com a tecnologia, com a comunicação, isso é tudo muito mais fácil, né? Então, a plataforma, na realidade, ela também está preocupada com isso e busca, fundamentalmente, fortalecer economicamente cada região. As cidades que vão estar lá, quanto elas vão crescer, isso vai ser muito consequência do processo econômico que vai ocorrer. Não dá para agora, a plataforma ela tem a ideia é construir a visão de futuro, mas a visão de futuro tem seus limites. Eu não posso chegar ao ponto de dizer que Russas, em 2050, vai ter 300 mil habitantes. O caminho não é por aí. Ok, então a gente vai ter que fazer a nossa última pausa. Daqui a pouquinho, mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.